Alô, pessoal, olá. Olá, Grace. Boa tarde. Se puder me dizer aí se o som tá bom, se você tá me ouvindo. Nós vamos esperar um pouquinho para o pessoal entrar. A Liane também tá chegando. Olá, Eliane. Ok, obrigada pela devolutiva do som. Esperando a Liane entrar. Pessoal chegando, entrando. Boa tarde. Ana, tudo bem? Bem-vindos, galera. Acho que a Liane está com problemas para entrar. O que será que está acontecendo? Inclusão digital, viu, gente? É assim mesmo. Já já a gente vai começar. Estou só aguardando a Liane. Dá um alô aí para mim, todo mundo, se vocês estão me ouvindo, se tá ok. Liane, acho que não está conseguindo se conectar. Li, você está na sala? Está me ouvindo? Oi, Fê, tudo bem? Pessoal, Grazi, sejam bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui. Nós estamos aguardando a Liane. Acho que a internet dela caiu. Vou tentar chamar a Liane de novo. Silvia, oi Silvia, Cris. Acho que a Liane está com problemas de conexão. Aliás, desde ontem a conexão tá difícil. Oi, Raquel. Oi, Paulinho. Tudo bem? Oi, É, Li! Ê, deu certo! Ei, Nath! Tudo bem? Bem-vindos! Que o bom som, ter vocês aqui! que delícia. Bem-vinda, Li! Obrigada. Consegue me Tudo ouvir? bem? Consigo. Tudo bem? Tudo bem.
Então, tá bom. Então, acho que a gente pode começar, né? A gente já tem algumas pessoas aí olhando. Pessoal, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a aplicação das leis sistêmicas. Marieta, sobre a aplicação das leis sistêmicas na sala de aula, mas é claro que não funciona só dentro da sala de aula, funciona em qualquer ambiente, em qualquer sistema que você tiver inserido, né? Eu e a Liane, nós temos uma parceria na formação de professores, ela entra com o conhecimento dela de coaching, né, Li? E eu entro com o conhecimento da parte sistêmica. Ali também tem aplicado, ela é professora de inglês, ela tem aplicado toda a visão sistêmica nas aulas dela e depois ela vai contar um pouquinho para a gente como isso funciona, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre como funciona, né, as leis sistêmicas no ambiente escolar, na sala de aula. Primeiramente, a gente tem que ter em mente que não é a mente, não é o mental. Não são conteúdos que eu vou aprender e que eu vou aplicar de forma mecânica. Não está aqui, está aqui, no coração. Então eu falo que não é um aprendizado de conteúdos, mas é uma mudança interna. É uma mudança de postura, de dentro para fora, né? É por isso que a gente fala que nenhum professor, nenhum profissional consegue trabalhar com a visão sistêmica se primeiro não se trabalhar. Porque eu posso aprender várias técnicas e quando eu for aplicar elas não vão funcionar se elas estiverem no mental. Elas não precisam estar no mental, elas precisam estar no coração. Porque se elas estiverem no coração, eu vou ser uma professora sistêmica sem pensar. As minhas ações elas vão acontecer de uma forma natural, naturalmente, né? Então vamos pensar o seguinte, no nosso corpo, 50% das nossas células vem do nosso pai. 50% das nossas células vem da nossa mãe. As células dos nossos pais também vieram dos pais deles. E assim por diante. Então, no nosso corpo, nós temos a informação de toda a nossa ancestralidade. Toda. Isso é físico, é biológico. Quando eu sou um professor e eu entro dentro da sala de aula, eu não estou entrando sozinho. Eu estou entrando com todas as informações do meu sistema. Todas. Então entra a Luciana e a galera junto, toda atrás. Entra a Liane e a galera toda da Liane atrás, né? E dentro, atrás e dentro, né? Porque eu vou ser fiel às crenças do meu sistema, eu vou ser leal ao meu sistema e eu vou agir de acordo com o meu sistema. Da mesma forma, os alunos. Então, os alunos também entram com todo o seu sistema. Então, se a gente tem uma sala com 35 alunos e mais professor, nós, na verdade, não temos 36 pessoas. A gente tem muito mais, né? Porque estamos todos acompanhados dos nossos sistemas. Eu vou ser fiel e leal às minhas crenças, às crenças do meu sistema, aquilo que eu aprendi. E os alunos idem ao sistema deles. E o que vai acontecer? Choque, né? Por que choque? Porque nem sempre os meus valores e as minhas crenças são as mesmas que os valores e as crenças dos meus alunos. Além da questão das crenças, nós temos também as questões dos emaranhados. É muito comum, e quem participa do nosso grupo de formação, o Paulinho que está aí, é muito comum quando a gente joga um exercício sistêmico, o professor, o aluno, o pai e a mãe do aluno, o pai e a mãe do professor, é muito comum a gente ver os dois sistemas se emaranhar. O que acontece? O que significa isso? Significa que muitas vezes ou o professor se identifica com a mãe do aluno, ou o professor se identifica com o pai do aluno, ou a mãe do professor se identifica com o aluno. Então vira um emaranhado energético ali dentro, e isso vai criar muitos problemas na sala de aula. Não só de comportamentos, mas também de aprendizagem. Então é por isso que primeiro o professor precisa olhar para ele precisa estar muito resolvido dentro do seu sistema. Ele precisa acolher o seu sistema, porque se ele não acolher o seu sistema, dificilmente ele vai ficar no seu lugar.
E o que é o lugar do professor? O lugar do professor é a postura de ser apenas o professor. E quando eu falo apenas, eu não estou falando no diminutivo ou no depreciativo. Muito pelo contrário. Eu estou falando que ele vai exercer o seu papel, que é ser professor. Ele não vai se emaranhar ao sistema do aluno, ocupando o lugar do pai, ou da mãe, ou da avó, ou do vô, do tio. E a mesma forma, ele não vai permitir que o aluno também se emaranhe no seu sistema, o que também é comum. Porque muitas vezes o aluno, por lealdade ao professor, também acaba pegando funções e papéis que não são dele, né? Então, se a gente for pensar nas 3 leis sistêmicas, como elas funcionariam dentro da sala de aula? Li, se você quiser me interromper com alguma pergunta que você acha pertinente, você pode interromper, tá? E a galera também, se tiver alguma pergunta aí, manda bala, tá? Então, se a gente for pegar a primeira lei sistêmica, que é a do pertencimento, né? Como professora dentro da sala de aula, eu preciso acolher todos os sistemas presentes, todos. Ah, eu preciso acolher mesmo aquele pai que está preso, mesmo aquela mãe que espanca, mesmo aquela mãe que abandonou. Sim, preciso, sem julgamentos. Por mais difícil que seja, eu preciso. É por isso que eu falo que é uma mudança de postura, do interno para o externo. Porque para a gente não é fácil olhar para essas famílias e trazer elas para o nosso coração com amor, né? É uma prática, é uma coisa que a gente insere no dia a dia da gente. Por isso que eu falo que as leis sistêmicas são muito mais que terapia, é uma filosofia de vida que eu tenho que trazer para a minha vida. E quando eu trago isso para a minha vida, o não julgamento, eu vou começar a olhar para essas famílias, para esses sistemas e para esses alunos com concordância ao destino deles. O que cabe a mim como professor? O pedagógico. E quando eu vejo maus tratos, cabe a mim denunciar aos órgãos competentes, mas não julgar. Não julgar porque eu não sei o que envolve aquele sistema. Eu não sei o porquê que aquele pai faz aquilo, eu não sei porque aquela mãe faz aquilo, eu não sei o porquê o pai que está preso fez o que fez. Não cabe a mim esse julgamento. Mas cabe a mim olhar e entender que o meu aluno é fruto desse pai, dessa mãe, é fruto desse sistema, então esse sistema tem que vir para o meu coração, sem julgamento. Quando eu faço esse movimento de trazer o sistema do aluno com amorosidade, eu estou incluindo. E quando eu incluo, o aluno sente. Ele não precisa saber que eu estou fazendo esse movimento. Ele só precisa sentir, e ele vai sentir. Porque, na verdade, os alunos que nos dão problemas, na maioria das vezes, eles estão pedindo, pelo amor de Deus, me fala que eu posso amar o meu sistema. Me fala que eu posso amar o meu pai mesmo ele estando preso. Me fala que eu posso amar a minha mãe, mesmo ela tendo me abandonado, né? E aí tem uma pergunta aqui da Nath, ó. Como professora, como eu posso começar a pôr em prática essa questão de apenas professor? Basta querer? Basta trazer para a consciência? Não, Nath, você tem que trazer para o coração. Trazer para a consciência não basta. Você tem que trazer para o coração. Quando se torna natural você olhar o destino do aluno, concordar com esse destino, não julgar e não querer mudar esse destino, você consegue fazer isso de uma forma natural. Como eu sei que estou pronta para não invadir o campo do meu aluno e vice-versa? Se você não se trabalhar, você vai invadir. Tá? Então, como você sabe que você está pronta? Autoconhecimento. Você precisa se trabalhar. Se você não olhar para o seu sistema, automaticamente, sem querer, você vai entrar no sistema do aluno. Se você não sair do julgamento, sem querer, você vai entrar no sistema do aluno. Quando você olha para o aluno e você fala assim, meu Deus, o que é aquela mãe? Pronto, você já invadiu o sistema do aluno. Porque você já se colocou maior que a mãe. Você já se colocou melhor que a mãe. Você cometeu uma exclusão. Você excluiu a mãe. O aluno vai reagir. Porque, na verdade, a única coisa que ele quer é que você olhe e aceite o sistema dele. Né?
Então, essa seria a inclusão, é olhar para esses temas e incluir eles no meu coração, não excluir, como a maior parte da sociedade faz, né? Através do julgamento. E se a gente pegar, por exemplo, a segunda lei, que é a lei da hierarquia, quem veio primeiro na vida do aluno foi a família. Então, eu sou pequena perto da família. Eu sou a professora, eu sou apenas a professora. Então, eu tenho que olhar a família como grande e me colocar no meu lugar. E muitas vezes, quando a gente não concorda com o que a família faz, a gente faz o contrário. A gente diz que nós viramos referência para aquele aluno. A gente quer ser referência para aquele aluno. A gente quer ser uma referência melhor para aquele aluno. Não. O aluno ele vai ser fiel ao sistema dele. Não existe melhor e pior. Existe o que o sistema dele precisa passar. As dificuldades que o sistema dele precisa passar. Né? Então, eu tenho que olhar com respeito para aquela família e entender que eu estou, sim, a serviço daquele sistema. Porque eles vieram primeiro. Então, eles são os grandes. E isso é muito comum da gente ver o contrário na escola. A escola, muitas vezes, se acha maior que a família, porque a gente não concorda com os valores que aquela família traz. A Andrea está dizendo assim, ó, que percebam que quanto mais trabalhados, menos conflitos, menos sofrimento no exercício da profissão. Exatamente, Andrea. Porque assim, quanto mais a gente se trabalha, quando a gente entra dentro da sala de aula, a gente sabe identificar o que é nosso e o que é do aluno. É muito comum a gente entrar dentro da sala de aula e a gente se deparar com alunos que têm o mesmo problema que a gente tem. Aí pode acontecer duas coisas. Eu posso entrar na postura de salvadora do aluno, eu quero salvar o aluno a todo custo, porque na verdade eu estou procurando salvar a mim mesmo, né? E aí eu saio do meu lugar. Ou eu posso negar aquela situação, porque é algo que também é meu e eu não quero olhar. Então quando eu olho para o aluno, aquilo reverbera em mim. Então eu nego aquela situação, e quando eu renego aquela situação, a minha energia que eu envio para o aluno é uma energia de exclusão. Esse aluno vai sentir. E ele vai reagir, muitas vezes até agressão, né? Então é isso mesmo, quanto mais a gente se trabalhar, menos problemas e menos conflitos a gente vai ter dentro da sala de aula. Porque na verdade os alunos muitas vezes gritam coisas que são nossas e que a gente não quer ver. Então eles precisam gritar, porque quando eles gritam vem ao extremo e aí não tem como você ignorar, né? E a terceira e última lei sistêmica que a gente tem é a lei do equilíbrio, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, numa briga entre dois alunos dentro de sala de aula, quando eu chego e eu falo assim, querido, você tem que perdoar seu coleguinha, vamos pedir desculpa? Não, desculpa não equilibra. Desculpar não equilibra, até mesmo porque desculpar às vezes não é verdadeiro. Então, precisa ter um equilíbrio. Então, um quebrou o lápis do outro. Você vai colocar os dois, você vai fazer a mediação, vai colocar eles para conversar, vai olhar para aquele que teve o lápis quebrado e vai falar assim, viu, ele quebrou o seu lápis. O que seria justo para você que acontecesse com ele para que essa situação estivesse em equilíbrio? Ele, sei lá, vai falar, ele vai me dar um outro lápis amarelo, ou ele vai me dar o lápis dele, né? E aí você vai conseguir realmente um equilíbrio dentro desse problema. Se não tiver o equilíbrio, esse problema ele vai continuar. Eles vão brigar hoje, vão brigar amanhã, vão brigar depois, e você nunca vai resolver. São aquelas famosas rixas que você tem dentro de sala de aula que você não consegue resolver, né? Então, são coisas para a gente começar a pensar, começar a trazer para a nossa vida. E quando nós trouxermos para a nossa vida, nós vamos começar a trazer para a sala de aula com naturalidade, sem precisar pensar. Por exemplo, na formação que nós estamos fazendo para os professores, eu e a Eliane, a gente traz um monte de técnicas. Ali até vai comentar depois algumas delas para vocês. Mas se eu aplicar essas técnicas com intenção e no mental, nenhuma delas vai funcionar. Porque o meu trabalho sistêmico, ele não pode ter intenção e ele tem que vir do coração. O mental não realiza. O coração é capaz de enviar uma energia que é sentida. Eu não preciso nem falar nada para o aluno, mas o pensar e o trazer com verdade e com amor para o meu coração, o incluir
todo o sistema do aluno, faz toda a diferença. Ele muda na hora a relação que ele tem com a gente. Vou citar para vocês um caso que aconteceu na minha sala de aula o ano passado. Nós tínhamos um aluno de inclusão. Quando eu peguei ele no início do ano, ele era totalmente dependente da professora auxiliar. A Sandra acabou de entrar, inclusive a Sandra era minha diretora e ela sabe desse caso. E eu resolvi colocar eles sentados na ordem da vida. Então, do maior, do mais velho, até o mais novo. Quando eu coloquei todos eles sentados na ordem da vida, no mesmo dia, esse aluno mudou a postura dele. Então, aquele aluno que nem olhava para mim, não olhava para as minhas aulas, que muito difícil realizava as atividades que eu propunha, ele começou a me chamar, ele começou a querer a minha presença e ele começou a participar das aulas. Não diferenciado, mas junto, no mesmo tempo com todo mundo. Ele começou a rejeitar, inclusive, a professora auxiliar, porque a professora auxiliar estava acostumada a fazer tudo para ele. Então, quando ela ia fazer para ele, ele falava, não, eu vou fazer. E ele fazia. Ele conquistou uma coisa que se chama autonomia. Por quê? Porque ele tomou o lugar dele dentro do grupo. Ele foi incluído. Ele foi incluído dentro de uma hierarquia. Ele tomou o lugar da vida, né, dentro do grupo. Então foi uma transformação muito grande, foi uma transformação muito gostosa. Ele evoluiu muito naquele ano, né? Então, assim, é algo para a gente realmente parar e pensar, né? Os nossos conteúdos, as nossas formas pedagógicas tradicionais não estão funcionando. Então, o que a gente pode trazer de novo, não só para a sala de aula, mas para a nossa vida? As leis sistêmicas, porque são elas que regem. E quando eu fizer isso, eu vou trazer também leveza para o meu trabalho, que eu acho que é o que todos os professores buscam, leveza. Eu vou trazer resultados, né? Mas é tudo um processo. Como a Nath perguntou, vai ser da noite para o dia? Não, não vai ser da noite para o dia. É um processo de transformação, que o professor tem que estar disposto a fazer. É uma virada de chave interna, de dentro para fora. Então agora eu vou convidar a Ali falar um pouquinho da experiência dela, né? Tudo que ela está sentindo, principalmente, ali já começou o trabalho antes dessas questões das aulas online, então ela pode falar um pouquinho para a gente de como foi antes e como está sendo agora o trabalho online, né? E vamos ouvir um pouquinho da experiência dela. Boa tarde, pessoal. Estou vendo aí os nomes de algumas pessoas conhecidas aqui presentes, outras que estou conhecendo agora. Muito obrigada aí pela presença de todos. Como a Lu falou, eu comecei a usar a pedagogia sistêmica um pouco antes da pandemia, coisa de 4 semanas antes, né? E tive experiência tanto em aula individual, presencial, aula online, individual e aula presencial em grupo. Sou professora de inglês e tinha esses formatos de grupos antes da pandemia. E na aula presencial, eu fiz a questão de realmente colocar aí na hierarquia de ordem da vida. Uma das primeiras coisas que eu fiz, né? E foi que me chamou a atenção. Tanto na aula individual, presencial, quanto na aula presencial em grupo, eu fiz dessa forma. Até a Nelly deu uma dica de escrever na cadeira, né? O aluno mais velho senta aqui, o aluno mais novo senta aqui. E foi interessante que na aula em grupo, alguns ficaram meio incomodados, né? Que tinha que sentar nessa ordem. Mas o mais velho da turma chegou depois e falou: ah, eu gostei disso. Que bom que o meu lugar está aqui. Então já me chamou a atenção. E aí, nas aulas seguintes, né, presenciais, antes eles tinham um movimento de querer chamar atenção, de interromper mais a aula.
E eles conseguiram, então, nesse local, né, como estavam nessa sequência aí de hierarquia por ordem de chegada na vida, eles conseguiram aprender mais do que eles aprendiam, eles conseguiram ficar mais tempo sentados, né? São adolescentes, então vira e mexe, posso ir no banheiro? Quero levantar, não. Então foi bem interessante essa mudança. Eu falei, nossa, foi instantâneo, realmente foi com o coração e veio para essa vivência. E com o aluno individual também, eu me sentar à direita, porque no individual não fico em pé, uso mais aula com computador, né? O material digitalizado, tudo. Então, ficávamos sentados um ao lado do outro. Mas eu também sentada aí, no caso, respeitando a ordem de chegada na vida e a hierarquia na sala de aula. Na sala de aula, o professor fica na posição aí de maior. E aí, tava curtindo, né, aplicar e tudo mais, no presencial, né, já colocando também em prática com a aula online, vendo que já percebi diferença também de colocar outras falas sistêmicas em prática no online, estava funcionando, veio a pandemia e todos migraram para aula online. Individual, em grupo, todo mundo foi. E agora? O que eu faço? Porque eu estou gostando disso, né? Eu estou vendo que eles estão respondendo melhor, eles estão aprendendo mais, que eles demoravam 2 aulas para aprender, eles estão levando uma, eu quero que continue, né? Porque o que eu mais quero é que meus alunos aprendam, saiam falando inglês e mostrem isso em casa, mostrem isso no dia a dia deles, para eles usufruírem cada vez mais. E agora, como é que eu vou fazer? Pronto. Usei da mesma forma. Eu não tinha como colocá-los em cadeiras, mas na hora de pedir, em grupo no caso, né? Na hora de pedir para que eles respondessem, eu pedia justamente na ordem de chegada na vida. Então, eu fazia como uma chamada, né? Então agora, vamos supor, vou ver quem está aqui na sala. Então agora é a Andrea que vai responder. Então agora é a Nath. Então agora é a Ju, Lucas, Paulo, ia fazendo a sequência, mas não de acordo com o que eles estavam aparecendo ali na tela, de acordo com a ordem de chegada na vida que eu sabia. E deu resultado do mesmo jeito. Né? Tem toda essa inclusão minha também com relação ao digital em grupo dessa forma, deles se adaptarem de coisas, mas a gente via que era fora desse contexto, eram questões da tecnologia, da internet, essas coisas que quem está vivenciando isso sabe que tem. Mas aquela parte de aprendizado e de realmente postura professor-aluno com as falas sistêmicas, com essa postura sistêmica, ela se manteve, inclusive, na sala de aula virtual. E é interessante, né, Li? Porque, assim, quando você faz essa mudança de chave de trazer o sistema do aluno para o seu coração, independe de tempo e espaço, né? Uhum. Então, presencial ou online, o efeito vai ser o mesmo, se tiver verdade, se tiver intensidade, né? Se for daqui, não daqui. Até Sim. A gente tem aí na sala uma das minhas aluninhas, dessa sala que eu comentei do aluno de inclusão, né? Eu me lembro que quando eu coloquei a sala na ordem da vida, sempre o maior ficando à direita, né? Eles reclamaram muito no primeiro dia, porque, é claro, né? Separei as panelas. Mas chegou um momento em que o dia que eu não colocava, por alguma razão, eles mesmos falaram assim, não, mas a gente quer sentar na ordem da vida, né? Então, assim, a princípio eles podem até reclamar, mas quando eles sentam e eles se identificam naquele lugar, que é o lugar deles na vida, né? Eles começam a se sentir bem. E aí o pedagógico começa a andar. Era uma sala muito difícil, a Karen está presente, aí a Karen pertencia à sala. Era uma sala muito falante, os professores reclamavam muito dessa sala, mas assim, era a sala que mais produzia comigo, né? Eles falavam muito, mas eles produziam muito também, né? O Lucas está falando assim,
Estou usando também técnicas nas minhas aulas e está dando super certo. Eu olho para eles no virtual, enquanto eles estão falando e mentalizo as falas sistêmicas. Valeu! O Lucas é um dos nossos alunos no grupo de formação. E é bem isso. Às vezes eu não preciso nem falar. Eu não preciso falar para o aluno, eu vejo você, eu vejo o seu pai e a sua mãe através de você. Mas se eu pensar e trazer aqui para o meu coração, o aluno vai sentir e ele vai me responder da forma que eu quero. Ele vai me responder fazendo o que eu quero que ele faça no pedagógico. Que esse é o nosso maior objetivo, né? Então, assim, é bem isso que o Lucas está colocando. Eu não preciso nem verbalizar. É um movimento interno que eu faço que vai reverberar no externo, né? Então, isso é muito legal. Essa experiência é muito legal. Eu acho que é uma saída para a educação. Nós falamos muito da questão da autonomia do aluno. A visão sistêmica traz exatamente isso para o aluno, a questão da autonomia. Eu percebi muito claramente nessa sala que eu estou comentando com vocês, e inclusive com o aluno de inclusão, que antes nem apagar nada apagava, né? E de repente falando para a professora auxiliar, não, eu vou fazer, né? Então, assim, é muito gostoso, gente. Sem contar as transformações que a gente traz para a vida da gente, a leveza, a libertação de pesos, libertação de medos, libertação de padrões, sabe? Então eu convido a todos vocês, tragam as leis sistêmicas para a vida de vocês, tragam as leis sistêmicas para a sala de aula de vocês. Comecem a olhar para os seus alunos e para suas famílias com concordância. A gente não sabe o porquê que eles estão passando pelo que eles estão passando. É necessário para a evolução deles, né? É o destino deles, não cabe a mim mudar. Não cabe a mim achar que porque a mãe é ruim, eu vou ser um exemplo melhor para a mãe. E eu não digo que a gente faz isso consciente, a gente faz isso de forma inconsciente. Quando eu julgo, eu já entro no lugar daquela pessoa que eu julguei, né? Então, o convite de hoje é que vocês possam entender que eu consigo sim aplicar as leis sistêmicas dentro da sala de aula, mas que primeiro eu preciso aplicar essas leis sistêmicas para mim. Como que eu quero trazer concordância para o sistema do meu aluno se eu não trago concordância para o meu próprio sistema? Se eu julgo a minha mãe, se eu julgo meu pai. Aliás, se eu julgo a minha mãe, eu vou entrar, eu vou pisar na sala de aula, os alunos vão ler essa energia, né? Principalmente a criança e o adolescente, que tem uma sensibilidade muito maior que a gente. Eles sentem coisas muito mais que a gente, né? Então, é olhar para o seu sistema também, em primeiro lugar, e ficar na sua posição. Eu sou apenas o professor, né? E manter isso. Até a Li colocou na sala de aula um quadrinho, né, Li? Você tá com o seu quadrinho aí para mostrar? O quadrinho? Eu sou apenas a professora? Ah, tô. Não sei se dá para ver ali. Peraí, deixa eu desconectar a tomada. Se estiver difícil, deixa. Aqui. Dá para ler? Você pode ler pra gente? I'm just the teacher. Olha lá, eu sou apenas a professora, né? Então é o aluno entender que eu não estou tomando o lugar do pai, não estou tomando o lugar da mãe, não estou querendo sobrepor os valores do meu sistema aos valores do sistema dele. Que eu aceito, mesmo que os valores dele sejam diferentes do meu, tá tudo bem, tá tudo certo. E eu vi esses dias uma escola aqui em Itatiba com uma atitude muito legal também, porque os alunos estão em casa também, fazendo as aulas online, mas eles fizeram exatamente o que a Liane comentou. Mesmo os alunos não estando indo nas aulas presenciais, eles nomearam as cadeiras na ordem da vida e colocaram nome, ou seja, mesmo à distância estão todos ordenados, né? Então é a energia da ordem, né? Então é uma nova postura. Eu acho que é uma postura que vai trazer leveza pra gente. Quer Muita. completar alguma coisa ali? Traz muita leveza. Eu acho que é dessa parte mesmo que você falou, de estar se trabalhando, né? Muitas pessoas têm medo de lidar com autoconhecimento,
de olharem para si mesmos, né? De fazerem descobertas. Outras não, outras têm curiosidade, têm vontade de fazer. Então, o mais gostoso que eu acho desse processo é o se conhecer. Tem hora que é dolorido, sim, porque como num processo terapêutico, né? A gente vai olhar tanto para nossa luz quanto para nossas sombras, a gente vai encontrar coisas aí que estão no outro, mas que também são nossas, né? E só que depois que resolve isso, que vai dissolvendo, parece que traz tudo para a ordem, né? Essa concordância não é da noite para o dia, já faz alguns meses que a gente está trabalhando com isso, e tem hora que eu falo, nossa, quando eu achei que estava tudo já mais linear, mais organizado, parece que ainda está tudo bagunçado, né? Sim, E isso reverbera nas nossas ações, tanto em família quanto na sala de aula. Então, acho que foi a Andrea que colocou que algumas pessoas, alguns profissionais, muitos profissionais têm resistência à mudança, né? Sabemos que muitos profissionais têm resistência à mudança. Tem sim, mas eu acredito que a própria pandemia em si está fazendo as pessoas olharem para os outros de outra forma e olharem para si de outras formas, né? Eu fiquei emocionada quando eu recebi da professora do meu filho, do berçário, o vídeo dela cantando a música e falando eu aqui e vocês aí, com seu pai e com a sua mãe. Eu falei, nossa, eu fiquei super emocionada de ver, né? Que ela toda pronta para dar aula lá na escola, teve que se revisitar aí e alçar desafios, não sei se pediu ajuda, não sei como foi o processo para ela, mas o fato é que ela chegou no resultado de um vídeo. Ela não é youtuber, né? Mas ela fez um vídeo que ela conseguiu dividir a tela e ela e o vídeo da galinha pintadinha com a música e ela cantando e deixando essa mensagem maravilhosa, sabe? Eu sei que é uma música que vocês gostam muito, mas eu quero que vocês pratiquem eu aqui e vocês aí com o papai e com a mamãe, né? Então, nossa, eu vi muito da fala sistêmica nisso, né? Os professores devolvendo o seu filho para suas famílias, né? Então, depois que a gente vai vivenciando, olhando para isso, não é fácil olhar, muitos não querem se visitar, né? Se conhecer, mas a própria pandemia já está fazendo com que as sim. pessoas façam essa visita, tenham esse olhar, se reconstruam, se recriem e, por que não, busquem aí um novo olhar, né? Sim. Aliás, tá tudo bem também, aqueles que têm resistência, né? Porque a resistência, às vezes, não é nem com relação à mudança, mas a resistência, muitas vezes, pode ser medo de olhar para o próprio sistema, né? Verdade. Às vezes aquela pessoa não está pronta para olhar, ela não dá conta ainda de olhar, né? Às vezes existem amarras, existem energias que prendem ela e ela ainda não consegue olhar para trás, né? Então tá tudo bem também, cada um dentro do seu tempo, né? Agora, de fato, a pandemia ela nos possibilitou, principalmente para a gente que é professor, a voltar para o nosso lugar, né? Porque agora cabe a nós apenas o pedagógico. É como a Liane falou, a Liane usou exatamente a frase: os filhos foram devolvidos aos pais, né? Porque, bem ou mal, estão passando mais tempo com os pais. E aí é muito interessante que outro dia uma pessoa falou assim, então, e aqueles que não têm pais? Eles têm pais. Os pais podem não estar presentes fisicamente, mas energeticamente estão. Por quê? Porque as células desse aluno vieram do pai e da mãe. Então, eles têm pais. E eu não tenho que olhar com dó, porque quando eu olho com dó para aquele aluno que não tem pai, para aquele aluno que que mora no orfanato, ou que está abrigado na casa de alguém, está acolhido por alguém, quando eu olho com dó, eu prendo esse aluno numa teia energética, que eu não movimento ele para sair disso. A gente está muito habituado a olhar para o menos, a olhar para aquilo que a pessoa não tem. Então, o que a gente orienta? Olhe para o mais, olha para o que ele tem, olha para o que esse aluno tem, olha para o que ele traz. Ele traz força
do sistema dele para passar pelo que ele está passando. Porque talvez eu não desse conta de passar. Então, olha para a força dele, traz essa força do sistema dele dentro do seu coração. Mentaliza o pai e a mãe dele atrás dele e faz essa junção e traz para o seu coração. Quando eu faço essa mentalização e trago isso para o meu coração, eu trago força para ele, sem ele saber que eu estou fazendo isso. A energia chega, a energia reverbera. Quando eu imagino um fio invisível saindo do coração desse aluno e chegando no pai, na mãe, no papai e na mamãe dele, mesmo que esse papai e essa mamãe não esteja presente, eu trago essa força para ele. Ele vai sentir isso. Então é sempre olhar para o mais. Pai e mãe, todos nós temos. Pode ser que não esteja presente a pessoa física, pode ser que já seja falecido, pode ser que tenha me abandonado, mas não, está no meu corpo. E se está no meu corpo, tem registros no meu corpo que eu posso acessar, então eu vou acessar a força. Não olhar com dó, olhar com respeito. Respeito ao destino do aluno, né? Porque ele precisou ser abandonado? Não sei, não sabemos, não cabe a nós, né? Quando a gente procura explicações, quando a gente entra no julgamento, a gente sai do nosso lugar, a gente sai do nosso papel, né? A maioria desses alunos que estão gritando pra gente, eles estão procurando os pais deles. Então cabe a nós mostrar que os pais deles estão neles. Fala ali. Tem uma pergunta também da Andréia, que passou ali. O que acontece com a turma quando um professor tem esse trabalho e os outros não fazem? Então, foi o que aconteceu comigo ano passado. Acontece que nas minhas aulas eles têm um boom, eles têm uma melhora, e nas outras, apesar de apresentar melhoras, apresenta de forma mais lenta, né? Não é tão nítida, porque os professores saem do seu papel. Então, eu digo assim, reverbera como um todo? Sim, reverbera. Mas se o professor sai do seu lugar, sai do seu papel, os alunos vão voltar a enfrentar, vão voltar a brincar, vão voltar a não fazer, né? Então, o ideal seria que todos os professores tivessem essa postura, né? Não é possível, eu vou adotar essa postura e eu vou colher os frutos, eu vou colher os resultados, né? Que foi o que aconteceu. E, gente, foi muito gratificante. Foi muito gratificante. Eu falo para vocês assim, no dia da formatura deles, eles me fizeram uma baita homenagem que eu jamais esperava, né? Porque, além de tudo, eu usava com eles as frases sistêmicas. Eu vejo você, eu vejo seu pai e sua mãe através de você. Olha como seu pai ficaria orgulhoso de você se você produzisse. Olha como seu pai ficaria orgulhoso de você se você conseguisse desenvolver atividade, ou se pelo menos tentasse desenvolver atividade. Então, eu ia inserindo isso, eu ia trazendo isso para eles durante as aulas. E aí, no dia da formatura, o discurso deles foi isso. Eu vejo você do jeito que você é perfeita do jeito que você é. Então, gente, a gente colhe os resultados. Todos os professores vão seguir? Não. Todos os professores vão colher? Não. Né? Se o professor sair do seu papel, o aluno vai voltar a defender o seu sistema com unhas e dentes. E eles vão ter conflitos, né? Então tá tudo bem se a gente tiver aqueles colegas que não adotarem a postura, vão colher o que eles plantarem. E eu vou colher o que eu plantei. Tem mais alguma pergunta ali? Porque para mim não tá aparecendo nenhuma. No computador apareceu um pouquinho mais, mas parou. Aqui no celular travou mesmo, no comentário do Lucas. O meu também tá travado, por isso que eu tô perguntando. Eu acho que Bom, pessoal, mas também a gente também já está encerrando, né, a questão. Hoje era mesmo para dar uma noção para vocês de que a pedagogia sistêmica, a postura sistêmica dentro de sala de aula depende da minha mudança interna, depende de trazer as leis sistêmicas para a minha vida e não simplesmente de decorar uma série de técnicas, chegar lá na sala de aula e aplicar e achar que vai funcionar. Não é assim. Até mesmo porque se eu fizer alguma coisa com intenção,
aquilo não vai funcionar, porque a intenção tá aqui, ó. A intenção não tá no coração, né? Então a gente tem que pensar que a energia ela reverbera aqui pelo chakra cardíaco. Se tiver no meu coração, vai chegar e vai reverberar no meu aluno. Caso contrário, não vai, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado, né? Ali, como eu disse, é minha parceira no grupo de formação. A gente tem vários aluninhos aí no nosso grupo aí na turma. E é uma transformação profunda, mexe muito, né? O Paulo até diz que eu sou a razão do desequilíbrio emocional dele, né, Paulinho? Mas vale a pena porque traz leveza para o nosso trabalho, traz leveza para a nossa vida, melhora os nossos objetivos, porque o nosso objetivo como professor é a aprendizagem dos alunos, traz autonomia para os alunos e devolve o aluno para os seus pais, porque a escola, bem ou mal, ela tomou um pouquinho o lugar da família. Quer colocar mais alguma coisa ali? Eu vou ler só o comentário da Ercília para depois ficar na live gravada também. Espero que seja o pontapé inicial. Nosso sistema de ensino, assim como os docentes, precisam de transformações. Li, cortou. Será que você pode ler de novo para mim? Leio, tá desafiadora essa internet hoje. Parabéns, espero que seja o pontapé inicial. Nosso sistema de ensino, assim como os docentes, precisam de transformações. É isso aí. Foi? E não existe transformação pelo mental. A transformação é pelo coração, né? É como a Liane disse, é doloroso? É doloroso. Mas não tem outro caminho, não tem outro meio. Né? Até agora a gente tentou pelo mental, pela lógica, pela razão. Não tem funcionado, né? Então, por que não tentar pela parte sistêmica? É um convite, é um desafio que vocês tragam essas leis para a vida de vocês. Que vocês comecem a trazer essas leis para a sala de aula de vocês. Tá? Que vocês vão ver como traz leveza. Leveza. Tem mais alguma coisa aí, Li? O Paulinho colocou, super recomendo, bagunça para arrumar. Faz sentido para a vida pessoal e profissional. Exatamente, né? A gente tem muita bagunça para arrumar, muita coisa para colocar em ordem, né? E a É colocar a Cristiane nossa casa em falou, ordem. que lindo, uma outra visão. Gratidão pelo que aprendi com vocês hoje. A gente que agradece. Agradeço muito a presença de todos vocês. É uma nova forma realmente de ver a vida, é uma nova forma de ver a sala de aula. Não com aquele romantismo cego que às vezes as pessoas colocam, dizendo, você tem que amar o seu aluno incondicionalmente. Não é isso, né? Eu tenho que trazer com amorosidade aquele sistema com o meu coração e com aceitação, saindo da postura do julgamento. É essa posição que a gente tem que ter. Tem mais alguma coisa ali? Deixa eu ver aqui. Acredito que quando transformamos o coração, essa mudança gera outras e outras. Da escola para a nossa casa, da nossa casa para os amigos e para a vida toda. Foi a Silvia Roverick que falou. É isso mesmo. É uma transformação que reverbera num todo. Eu vou até além. É do nosso coração para o nosso corpo, do nosso corpo para a nossa casa, da nossa casa para a escola e assim com todo mundo, né? É uma transformação interna. É por isso que a gente fala que é um movimento de dentro para fora e não um movimento de fora para dentro. E aí esse movimento de dentro para fora, ele não pode ser no mental, como eu já disse. Porque no mental vão ser apenas palavras, né? Ele tem que ser a energia verdadeira, essa energia que vem do nosso coração de acolhimento, de tudo e todos. Mais alguma coisa ali? Bom, na semana que vem, ou em alguma outra quarta-feira, eu acredito que a gente vai voltar a fazer
mais uma live aqui e contar um pouquinho mais também do autoconhecimento que acontece com a ferramenta sobre valores pessoais, né? Então, a gente traz Isso. também a força do professor já desde do primeiro momento que nós temos juntos, né? De uma outra forma. Aí é uma Isso. É um pouco, a gente vai contar um pouquinho para vocês da estrutura do nosso curso de formação, né? Que na verdade eu não gosto nem de chamar de curso, porque eu não acho que curso a gente pressupõe que a gente vai aprender um monte de coisa que a gente vai aplicar, né? Não é assim que funciona, como eu digo. Nós vamos nos transformar. E a partir do momento que eu me transformar, a aplicação de tudo aquilo vai ser natural, vai ser sem pensar, não vai ter que passar pelo racional nem pela lógica, vai passar pelo coração e vai acontecer naturalmente. Então, nas próximas lives, a gente vai estar falando um pouquinho para vocês sobre isso e eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou finalizar. Queria agradecer de coração a todos os presentes, aos nossos alunos, aos meus aluninhos do ano passado que estiveram presentes, aos colegas, né? Deia, que super me ajudou aí na parte da inclusão digital, porque é uma aprendizagem, um desafio para mim. E a você, Eliane, pela parceria. agradeço, é uma satisfação poder fazer parte dessa parceria e levar esse conhecimento, esse saber aí para ser vivido por muito mais pessoas, muito mais professores. Isso aí. Que a gente possa, mesmo no nosso trabalho online, enxergar os nossos alunos, enxergar o sistema deles e trazer com amorosidade, né? Principalmente nessa época tão difícil para todos, numa época em que está sendo um desafio para todos, né? Mesmo aqueles que voltam para casas que são desestruturadas, né? E que a gente possa olhar para todos eles para o mais, para a força, não para a dó, né? É uma oportunidade também dessas famílias desestruturadas de lidarem com os seus problemas, de olharem para os seus problemas, né? Porque quando o mundo está funcionando normalmente, nós temos muitas distrações, né? É o trabalho, a academia, então a gente pouco fica em casa e pouco tem a oportunidade de estar presente com a nossa família. E às vezes os problemas e as desestruturas não são contempladas, não são vivenciadas, né? Então, nesse momento, até mesmo vivenciar as desestruturas é importante para todos, inclusive para o nosso aluno, né? Que a gente possa não olhar com dó, mas que a gente possa olhar para a força e trazer essa força de volta para essa família, trazer essa força de volta para esses alunos, para que esse sistema possa ganhar movimento, um movimento de vida, né? Porque a dó aprisiona, a dó não traz movimento, né? Então vamos mudar a chave e ajudar. É dessa forma que a gente pode ajudar, tá bom? Vou encerrar, tá bom, Li? Tá joia. Então tá bom. Gratidão a todos. Logo, logo a gente anuncia a próxima e aí conversa um pouquinho mais com vocês sobre a aplicação das leis sistêmicas na sala de aula. A gente pode dar algumas dicas, inclusive, mas hoje vocês já tiveram algumas, né? Por exemplo, a ordem da vida, né? Usarem a ordem da vida dentro das aulas de vocês. Lembrando que quando eu uso a ordem da vida, aquele que é maior, aquele que veio antes, sempre fica à direita, né? Então, já é uma dica de uso, né? Dentro da sala de aula, mesmo na aula virtual, tá bom? Um grande beijo a todos, tenham uma ótima semana, um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Tchau, Li. Tchau, tchau. Bye, bye. Bye, bye. Bye, galera.